Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Tudo bem com todos? Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Boa noite a todos. Quem está chegando por aí, se aconchegue, encontre seu cantinho, encontre seu remo, seus bancos. Boa noite, Renata. Boa noite, Carla. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Rosângela. Andréia, boa noite, irmã. Boa noite, maninha, pessoal da Marca dos Sonhos. Boa noite, Gilmara, Suzy. Boa noite, Vânia, Eliana. Boa noite, Ellen, Patrícia, Paula. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Como é que vocês passaram a semana? Passaram bem? Espero que sim. Boa noite, Ricardinho. Boa noite, Ângela. Boa noite, Rô, Dulcineia. Boa noite, Maria, Rose. Como é que vocês estão, meus queridos? Espero que todo mundo esteja bem. Se você chegou aqui hoje e não está tão bem, espero que você saia daqui bem, porque agora é hora da gente se refazer. É hora do momento da nossa conexão. Diz aí para mim de onde que você está se conectando com a gente, para a gente ir aqui entrelaçando os corações em cada cantinho do nosso país, às vezes até de fora, né? É bom que o coração, o sentimento não tem fronteira, né? Então sejam todos bem-vindos. Boa noite, Soraya. Boa noite, Mara. Boa noite, Marta. Aline, sempre em prece pela nossa querida Melinda, irmã. Boa noite, Juliana de Brasília, Cláudia de Porto Alegre. Boa noite, Márcia de Campinas, Vânia de Brasília. Boa noite, Giselda de Pernambuco, Serra Talhada. Felipe de Amparo, Alexandre de Recife, Ricardinho de Paulínia. Boa noite, Mar. Um beijo, querida. Espero que os meninos estejam bem, o Samuca. Cleonice, Adriana de Brasília, Silvino de Piracicaba. Vixe, tem gente tudo quanto é cantinho. Meus irmãos, bora lá? Vamos começar o nosso encontro de hoje? Então, vamos lá, né? Obrigado. Não sei se tem alguém chegando aqui hoje pela primeira vez, né? Se você está vindo hoje pela primeira vez ao nosso barquinho, né? Seja muito bem-vindo, sinta-se em família, sinta-se abraçado, sinta-se amado. E, pessoal, se o vídeo travar para alguém, como a nossa irmãzinha disse aí, é só entrar e sair, tá? Porque às vezes a conexão dá uma osciladinha e aí entra e sai que ele volta ao normal, tá bom? Mas bora lá, gente. Bora conectar nossos corações ao de Jesus. Hoje a gente vai ter a nossa segunda lição, né? De um livro novo que a gente está estreando aqui e estou muito feliz de começar esse livro porque ele é muito lindo, né? Então, se você está aí, né, independente de onde você esteja, se você tiver a disponibilidade agora de correr ali na sua cozinha, de pegar um copinho de água, né, e colocar aí do ladinho, pedindo para que Jesus, para que Nossa Mãe Maria Santíssima coloque aí nesse copinho de água, né, um remedinho para que você possa receber aí a cura que você necessita nesse instante. Eu fico extremamente agradecido, né? E eu tenho certeza que a espiritualidade também pede por isso. Tá travando um pouquinho aí, pessoal? Tá? Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, um minutinho. Tá tudo bem? Para alguns tá travado, para outros não. Vê se a gente voltou. Bom, para a maioria tá normal, tá ok? Normal? Então bora lá, gente. Às vezes foi alguma oscilação, né? Vamos lá? Então, vamos começar? Tá travando. A gente vai tocando o barco aqui assim, tá?
E qualquer coisa vocês deem um grito aí, mas vamos buscar pedir também a espiritualidade para ajudar aí nesses travamentos, né? Mas é isso aí, gente. Bora fechar os nossos olhos. Acalmar o nosso coração. Você aí no seu lar, onde quer que esteja, obrigado por estar conosco nesse instante, conectado ao nosso coração, buscando nesses minutos que a gente vai compartilhar, reiniciar o teu ser, ante a certeza de que Jesus e os Espíritos amigos de nós se aproximam ao longo desses minutos que a gente estuda as orações, a gente estuda as passagens, a gente estuda a vida de Jesus e se inspira na dele para seguir a nossa com sabedoria e se inspira na dele para seguir a nossa sem perder a atenção ao que realmente de fato importa nessa vida. Obrigado, Senhor. Toma o leme a partir de agora. Me faz instrumento pequeno, humilde, simples, mas afinado com teu coração, a fim de que eu possa ser tua voz, a passar para os meus irmãos a tua lição da melhor forma, Jesus, sem distorcê-la pelas minhas imperfeições. Abençoa e cuida dos corações, dos encarnados, dos desencarnados, aos irmãos espirituais que se aproximam de tantos aqui nesse instante, entes queridos, filhos que já partiram, mães, pais, nesse instante o elo se faz e a gente se conecta pelo amor, independente do plano. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de encontro de almas. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. E o mundo é um oceano, minha alma é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que habita o meu coração. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. Oh, e o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. Oh, só venço este mundo se for em tua presença. E acalma o meu coração. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que correr por não te adorar. E o meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. Oh, só venço este mundo se for em tua presença. E acalma o meu coração. É isso aí, gente. Travando bastante para vocês. Eita, que a gente tem essas dificuldades, né, gente?
E aí, pessoal? Melhorou? Melhorou um pouquinho? Liguei aqui o 4G, vamos ver se vai dar certo, porque o Wi-Fi não tá sintonizando aqui não. Oh, meus queridos. Melhorou? Normalizou? Voltou? Espero que sim. Voltou? Sim? Travando muito ainda? Ah, gente, vamos tocar o barco, né? Qualquer coisa vocês vão comunicando aí que a gente precisa tocar o barco, né? Melhorou, Ana? Melhorou? Normal? Então, vamos lá. Acende a luz, é verdade. Vamos acender a luz, então. Também do nosso ser, né? Gente, se alguém mais está travando aí, entra e sai, tá? Que eu acredito que agora vai normalizar por aqui, tá bom? Então, eu vou pedir licença aqui para a gente desligar os comentários. Aparentemente agora está normal para todo mundo. Desculpa as falhas, a gente é refém da tecnologia, né? Mas graças a Deus foi ela que nos trouxe até aqui. Então a gente tem que agradecer, né? Então vamos lá, gente. Eu vou desativar aqui os comentários para a gente poder se concentrar um pouquinho mais nos estudos, tá? A Monique está assistindo também, então se por acaso tiver algum travamento, alguma questão, ela também comunica para a gente, tá bom? Gente, bora lá? Vamos para a lição de hoje. Meus queridos, como eu disse, a gente está agora começando a estudar um livro novo, né? Semana passada a gente esteve junto com a Mayra, né? Estudando este livro, iniciando o estudo deste livro, do amigo Jesus, né? Do nosso querido irmão José Carlos de Luca. E hoje a gente vai aqui para a segunda lição do livro, né? Melhorou aí para vocês? Se ficou bom, manda uns coraçãozinhos aí, que agora eu desativei os comentários, mas os coraçãozinhos eu vejo, tá? Então, gente, a lição de hoje é essa daqui, ó. Estou à sua espera. Estou à sua espera, né? Nós estudamos na semana passada a lição chamada Meus Amigos e hoje a lição é Estou à sua espera. A gente escolheu esse livro por quê? Porque é um livro que traz muito Jesus, né? E às vezes a gente, falando sobre variados assuntos que também são importantes, a gente acaba às vezes perdendo, né, o cerne do propósito maior que é as nossas lives, que é justamente essa conexão com Jesus, né? Independente da tua crença, independente de onde você esteja, da forma como você visualiza esse Jesus, o nosso objetivo aqui é buscar essa conexão com ele, tá bom? Então, para isso que a gente está aqui. Nick, você está assistindo aí, depois dá um retorno aqui para mim, se tá bom, se tá travando, pelo menos para a gente seguir tranquilos aqui, tá bom? Então, gente, vamos lá. Estou à sua espera. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou já lendo e já vou comentando, porque as lições desse livro elas são um pouquinho mais longas, né? E para a gente já não perder tempo e já ir conversando. Então, a frase de hoje, né, do começo da fala de hoje, né, dessa assertiva de Jesus, estou à sua espera, é aquela frase contida no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, abre aspas, porque é Jesus falando, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Olha só. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essa passagem, ela fala, né, daquela passagem do jugo leve. Porque em seguida Jesus fala assim, porque o meu fardo é leve, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve, né? E talvez para a gente entender propriamente a lição de hoje, seja imprescindível que a gente saiba o que significa essa palavrinha jugo, né? O
que é o jugo? Bom, agora vocês vão descobrir que o Eduardo é muito ruim de desenho, mas eu busquei desenhar aqui com todo carinho para vocês, tá? Bom, pessoal, isso aqui é um jugo, tá? Vocês estão vendo que tem 2 boizinhos aí? Estão vendo? Vou falando aqui, ó. O jugo é justamente essa peça aqui, ó, certo? Que antigamente, para arar a terra nas plantações, o agricultor colocava esse jugo para unir um boizinho ao outro, né? Era uma peça pesada de madeira que servia para qual propósito? Para que eles não perdessem a direção quando fossem arar a terra, né? E fossem mais facilmente conduzidos. Então, quando a gente pensa numa fala de Jesus, a gente tem que entender que é um espírito que domina toda a ciência. Então, o cuidado dele ao escolher as palavras é muito grande, muito grande. Então, ele não usa essa palavra jugo à toa, né? Então, quando ele diz: "Vinde a mim todos os descansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve", o que ele está querendo dizer? Primeiro detalhe: o jugo é usado por quantos animais? Por 2. Então, o que ele está querendo dizer? O jugo dele, primeiro, não é de madeira, ele é leve. E segundo, é colocado em nós e mais um. Quem é esse um? É Jesus. É Jesus. Então, o que ele está fazendo um convite aqui? Se você está muito cansado, se você está muito sobrecarregado na sua vida, vinde a mim. Compartilha comigo o teu jugo. Entende? Porque eu aliviarei esse jugo. Porque eu vou caminhar com você. Porque a partir do momento em que eu estiver compartilhando o jugo com você, além dele se tornar leve, você não vai ter medo de se perder. Estaremos na direção. Numa só direção. Então, essa alegoria é muito importante para a gente entender a lição de hoje. Espero que tenha melhorado aqui a conexão, né? Vou ativar aqui os comentários só para saber se melhorou. Vocês me dão um retorno aí, tá bom? E vamos lá, vamos para a lição de hoje. Há momentos em nossa vida em que o peso dos problemas se torna um fardo difícil de carregar. O desânimo diante de obstáculos que nos parecem intransponíveis faz com que nossa alma se canse de continuar lutando. Ótimo. Já vi aqui que melhorou e está todo mundo tranquilo. Então eu vou desativar de novo. Obrigado, pessoal. Desculpa pelas falhas. Então, esse começo aqui, o que ele fala? Ó, em alguns momentos da nossa vida, o peso dos problemas se torna um fardo difícil de carregar. Ele reconhece. Ninguém está aqui dizendo que reencarnar nesse planeta nosso é tirar férias. É uma colônia de férias super gostosa, onde os dias são maravilhosos e incríveis. Não. O desânimo diante de obstáculos que nos parecem intransponíveis faz com que nossa alma se canse de continuar lutando. Ó, o que faz com que a gente se canse? Os obstáculos? Não. O desânimo diante dos obstáculos. Dos obstáculos que parecem intransponíveis. Faz com que a gente se canse de continuar lutando. O amigo Jesus conhece muito bem essas ocasiões em que nos sentimos esmagados pelas dificuldades da vida. Ele também passou por toda a sorte de atribulações. Por que Jesus, antes da gente continuar o texto, por que ele é a referência para nós? Por que ele é considerado aquele com a qual a gente tem que seguir o exemplo? Independente da tua religião, desde que ela seja cristã, por que ele é o exemplo a ser seguido? Porque ele é o irmão mais velho, né? Ele é aquele que já pisou onde eu e você estamos pisando hoje. É aquele que já sofreu infinitas vezes o que eu e você estamos sofrendo hoje.
Então ele conhece o caminho. Ele conhece. Ele também passou por toda sorte de atribulações. Foi traído por um dos seus amigos, acusado injustamente de crimes que nunca cometeu, agredido violentamente até morrer na cruz. Jesus entende o sofrimento humano, pois ele o experimentou em seu grau máximo. Então aqui, a gente está falando da última encarnação de Jesus. Nessa última encarnação, ele só fez o bem. Ele já era um espírito que dominava toda a lei de amor. Ele sofreu, apesar disso, uma traição. Ele sofreu a injustiça, ele sofreu a violência, ele sofreu o abandono. Por quê? Por que Deus, quando enviou Jesus para a Terra, sabendo que ele iria atravessar uma vida dessa forma, o fez? E mais, por que Jesus aceitou esse tipo de vida? Se a você hoje, imagina só, né, que você passa, por exemplo, um tratamento hoje contra o câncer. E se eu, que nunca passei por esse tratamento, chego para você e falo assim, não, mas isso daí, é só você seguir em frente, porque tanta gente fica bem. Porque você tem que olhar para cima e agradecer a Deus. Sempre tem gente pior do que a gente. Você vai dar lastro para essa fala que eu estou trazendo? Se eu te trouxer a solução para você enfrentar essa doença de cabeça em pé, e de repente vem uma outra pessoa que está do meu lado, que também atravessou o câncer e venceu, qual das duas palavras você vai valorizar mais? Vai levar mais em consideração? A minha, que é de alguém que não enfrenta a enfermidade, ou a dessa pessoa que enfrentou e venceu? E sabe do que está falando? Entende? Entende por que foi necessário que Jesus passasse tudo que ele passou nessa última encarnação? Porque se de repente ele tivesse tido uma vida maravilhosa, linda, sem nascer numa manjedoura, sem enfrentar tudo quanto é tipo de preconceito, de humilhação, a primeira coisa que as pessoas diriam quando ele tentasse trazer uma lei de amor, a lei de justiça, foi: mas esse cara aí não passou por nada que eu estou passando. Como é que ele quer agora dar lição de moral? Como é que ele quer ter autoridade para ensinar alguma coisa? As pessoas não falariam isso? Então, um bom professor é aquele que não somente conhece a matéria, mas é aquele que já experimentou a matéria. Ele sabe do que ele está falando porque ele viveu. E Jesus foi assim, não só na sua última encarnação, mas Jesus era um espírito de mais de 5 bilhões de anos. Imagina, eu e você somos um bebê perto dele. Então, quando Deus nos recomenda, quando Jesus nos recomenda, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, o que ele está dizendo? Escuta, meu irmão mais novo, minha irmã mais nova, eu sei que às vezes você não sabe onde você pisa. Eu sei que às vezes tem caminhos que a gente parece que vai se perder e a gente pensa que está sozinho. Mas acredita, eu já passei por onde você está passando. Sabe esse vale escuro, de sombra, de frio, de medo? Eu já passei por ele infinitas vezes. Eu só vim aqui para segurar na tua mão e te dizer: vai comigo. Compartilha teu jugo comigo. Eu não vou fazer você se perder. Você não está enxergando o que vem à frente? Então, fecha o teu olho e confia em mim. Não é preciso que você enxergue. É preciso apenas que você se conecte aos meus passos. Se você for capaz de ouvir os meus passos, você já vai saber o caminho que você tem que seguir. Esse é Jesus. Por isso, quando a dor, física ou moral, exaure as nossas forças,
Jesus compreende perfeitamente o que estamos sentindo e nos oferece o remédio capaz de aliviar a tormenta. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram uma frase que fala assim, ó: ame o que você faz e você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida? Por que quando a gente ama o que a gente faz, e isso inclui não somente o trabalho financeiro, mas o trabalho da vida, por que a gente não se cansa? Por quê? Porque o cansaço, na grande maioria das vezes, não é do corpo físico. O cansaço é da mente, é do espírito. O dispêndio de energia que a gente tem que gastar quando a gente faz algo que a gente odeia fazer é absurdo. Às vezes você fala assim: nossa, Eduardo, mas eu vou trabalhar, eu fico sentado o dia inteiro na frente de um computador. E chega no final da noite, às vezes eu estou exausto, mas ali eu não fiz muita coisa, eu nem saí do lugar, no máximo eu levantei para ir no banheiro e tal. Por que eu estou tão cansado? A gente tem que olhar e pensar: qual a energia que eu estou despendendo para esses propósitos? Aliás, isso é um propósito? Porque muitas vezes esse cansaço que se fala aqui é o cansaço de quem exerce algum tipo de atividade, caminha um determinado tipo de caminho sem que aquilo tenha uma comunhão com o Cristo. No sentido de: por que eu faço isso? Qual é o meu objetivo com esse trabalho? Entende? O que nos cansa a caminhada é quando a gente caminha sem sentido. Porque aí eu gasto uma energia muito grande para percorrer uma caminhada que não foi feita para mim. E todas as vezes na minha vida que eu estou com gasto demasiado de energia é porque eu deixei de compartilhar o jugo. E agora começa a fazer sentido essa passagem do jugo leve. Quando a gente oferece para dividir o jugo com Jesus, seguindo os passos que ele recomenda, por mais difícil que seja o teu dia, por mais difícil que seja o teu trabalho, por mais difícil que seja o teu contexto de vida nesse instante, você não se cansa. Você não se cansa. Porque você tem energia mental, energia espiritual para encarar aquele dia, para encarar aquele desafio. Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento, mas é aquele bom pastor que conhece as suas ovelhas e que, por amor, vai ao encontro delas para salvá-las do perigo. Aqui tem uma analogia tão interessante, gente, com essa questão do pastor, né? Vamos pegar essa analogia do bom pastor, certo? Jesus é o bom pastor. Quando tem um rebanho, né? No Brasil não é muito comum, mas naquela época era muito comum os rebanhos de ovelhas. Na região de Jerusalém e tudo mais, né? De Israel. Quando a ovelha se desgarrava do bando, poderia normalmente acontecer 3 coisas. A primeira é ela se perder por um caminho. A segunda é ela ser atacada por lobos. E a terceira é o cachorro do pastor buscá-la à força e trazê-la de volta ao rebanho. Vamos pensar um pouco nisso. Aqui nessa frase diz assim, que Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento, mas ele conhece suas ovelhas e por amor vai ao encontro delas para salvá-la do perigo. No primeiro caso, a gente não pode confundir. Se de repente a ovelha se perde e vai para um caminho onde ela se vê sozinha e percebe que ali ela está vivendo uma vida sem sentido, não é culpa do pastor. O pastor não a está punindo. Então, primeiro, não confunda, às vezes, um caminho perdido com uma punição do pastor. Às vezes a gente direcionou para um rumo porque se afastou dele. A gente se colocou numa vida sem sentido e que de repente, sei lá,
Eu tô tão sozinho, tô tão solitário, tá tudo tão vazio. Por quê? Porque eu me distanciei do meu bando. Entende? Mas também pode acontecer o contrário. Pode acontecer de eu, às vezes, não me perder, mas de eu ser atacado. Atacado. Atacado pelos lobos, né? E quem são os lobos? Os lobos são muitas vezes aquelas pessoas que me invejam, muitas vezes são aquelas pessoas que me machucam, que me maltratam, que não dão o devido valor a mim. São pessoas que ferem o meu ser. E normalmente essas pessoas se aproximam quando nos vê fragilizados. Porque na presença do pastor, essas pessoas se sentem inibidas de agir. Então, olha aqui, não é que o pastor está deixando você ser atacado pelos lobos. É que muitas vezes a gente se afasta e se torna suscetível a esses ataques. Porque quando eu estou caminhando com o pastor, quando eu estou próximo de Jesus, ao ponto de sentir o cheiro dele, não é que eu me torne assim, insuscetível de qualquer sofrimento diante dos ataques, mas o coro engrossa. Sabe por quê? Porque eu crio uma intimidade com o pastor. E eu não me permito mais ser ferido e nem atacado por qualquer mordida de lobo. Eu começo a perceber que, sim, se eu me afasto, eu sofro o ataque. Mas se eu permaneço, os ataques não acontecem. Ou se acontecem, não me ferem. Entende? E o terceiro caso é, muitas vezes, quando a ovelha se desgarra, quem busca é o cachorro. O cachorro do pastor. Mas o cachorro não é o pastor. E aqui a simbologia do cachorro é a simbologia da dor. Se a ovelha se desgarra, ela não se perde no caminho, não é atacada pelos lobos, o cachorro vai lá e pega ela e traz de volta para o rebanho. Mas como que o cachorro faz? Ele fala assim: oi, ovelhinha, tudo bem com você? Vamos lá voltar para o rebanho com suas amigas, perto do bom pastor? Não. O cachorro vai lá, morde a ovelha, aquilo dói, aquilo machuca e muitas vezes ele arrasta ela para a volta junto com o rebanho. E é a alegoria perfeita da dor. Mas a dor também não é o pastor, mas é uma ferramenta dele. Então, o que a gente tem que entender? Abandona a ideia de um Jesus punitivo. Abandona a ideia de um pastor que pune a ovelha. Não. Ele simplesmente permite que ela colha as consequências do seu afastamento. Entende? E eu quero dizer mais uma vez, o pastor não quer que as ovelhas fiquem perto dele para que ele se sinta especial, envaidecido, para ter uma multidão de ovelhas, não. Ele quer que ela fique perto dele porque ele sabe que ali ele gera proteção. Ele quer que eles fiquem perto deles porque ele sabe que o mundo está cercado de lobos, de caminhos perdidos. E enquanto ela estiver com ele, seguindo os passos dele, ela vai caminhar segura. Ela vai ser feliz. Ela vai saber lidar com as adversidades. É amor, não é apego. Entende? Observe, porém, que Jesus não promete que resolverá nossos problemas, porque isso é tarefa que cabe a cada um de nós. A dor que nos atinge traz em si uma proposta de consciência e transformação. Quando, por exemplo, presta atenção nesse exemplo, uma pessoa que fuma recebe a notícia de que está com um grave problema pulmonar decorrente do cigarro, a doença está trazendo para ele a proposta de se conscientizar sobre os males que ele tem causado a si mesmo, bem como de que transforme seus hábitos, no caso, deixar o vício do cigarro. Então, vamos ver se a gente entendeu. Pegando esse exemplo da pessoa que fuma, viciada no tabagismo. Quando surge uma doença pulmonar, é castigo do pastor? É castigo divino? Não.
É consequência. É o cachorro buscando a ovelha. Entende? A dor, a alegoria perfeita. Eu vou te buscar e eu vou te convidar a estar junto das outras ovelhas que seguem os ensinamentos do pastor. Neste caso, qual seria? Dê valor à tua vida. Tua vida é preciosa. Honrar, cuidar da mente e também do corpo. O corpo é ferramenta. Então, todas as vezes que eu tenho uma atitude que desabone essa ordem do pastor, sofrimento vem conduzir a gente novamente para ele. E isso é batata em todas as leis da vida, em todas as situações. Eu citei aqui o cigarro, mas isso serve para mágoa. Todas as vezes que eu carrego dentro de mim uma mágoa muito grande, uma raiva, uma indiferença, a visita do cachorro ali de uma doença, muitas vezes somatizada por isso, ou às vezes da solidão, vai fazer com que te morda a alma e vai te conduzir para de volta do pastor, para que você relembre do ensinamento. Perdoai 70 vezes 7. Entende? E todas as vezes é essa dinâmica. Entende? Até onde a gente se torna uma ovelha obediente. Obediente. E capaz de viver feliz perto do pastor. Se Jesus curasse o tabagista sem que ele fizesse esse aprendizado, certamente não haveria da parte deste qualquer mudança de comportamento. Esse é o X da questão. Quando a dor nos visita, o que a dor quer que a gente faça é que mude o comportamento. Se a gente mudou o comportamento, que significa voltar para o rebanho e seguir o que Jesus nos ensinou, o que o bom pastor orientou, quando a gente faz isso, a dor perde seu motivo de ser, porque a ovelha já voltou para o rebanho. E eu não preciso mais continuar sendo mordido pelo cachorro. Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam a preciosidade desse ensinamento? A alegoria disso na nossa vida? Então, assim, não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje, mas presta atenção se de repente não foi um descuido. Se de repente você, por imprudência ou por desatenção, você não se distanciou do que o pastor ensina. E hoje você está sofrendo as consequências, e hoje você está sofrendo as mordidas, não porque ele se tornou indiferente à tua dor, mas porque ele quer que você seja reconduzido à presença dele. Entende? Por amor. Esse é o convite. Muda de comportamento. Tem uma frase que eu sempre uso nos atendimentos fraternos. A maior insanidade do ser humano é querer que as coisas mudem quando ele continua fazendo a mesma coisa. É lógico. Mas é tão lógico, só que as pessoas, nós, me incluo nessa, não percebem isso. Esperam resultados diferentes com condutas iguais. Eu acordo, presta atenção no seu dia. Faz um cronograma. Se você não gosta do que você está colhendo hoje, presta atenção no seu plantio. O hoje é a colheita do ontem. E se o teu ontem está idêntico o teu hoje, me perdoa, mas amanhã você vai colher a mesma coisa. Não tem perspectiva de melhora. É muito lógico, meus irmãos, para que até uma criança compreenda, para que até uma pessoa iletrada compreenda, Agora, eu preciso modificar, Eduardo. Tem algumas coisas na minha vida que não estão fazendo sentido ou que eu não estou gostando de viver. Então faz o cronograma do teu dia. Ajusta aqui, ajusta ali. Às vezes nem é tanta diferença. É a forma como você acorda. É um silêncio que você coloca nos lábios. É uma companhia que você muda. É um direito que você reivindica. É uma exigência que você impõe de que te respeitem. Entende? Pequenos ajustes, grandes diferenças.
Nesse caso, Jesus não teria agido como um amigo sincero. Se Jesus curasse o tabagista, sem que ele fizesse esse aprendizado, não haveria da parte deste qualquer mudança de comportamento, e o vício fatalmente retornaria, e com ele a doença. Nesse caso, Jesus não teria agido como um amigo sincero, mas sim como um empregado que apenas limpa a sujeira que deixamos. E eu acho que aqui talvez esteja o maior ensinamento da lição de hoje. Jesus é nosso amigo. Jesus não é nosso empregado. Graças a Deus. Porque se fosse o nosso empregado, se obedecesse às nossas ordens cegamente, meus irmãos, eu acho que nenhum de nós estava aqui hoje assistindo essa live, buscando se preocupar com o nosso aperfeiçoamento espiritual. Porque alguns desejos mal desejados teriam se realizado. Se você não entendeu a diferença entre um Jesus amigo e um Jesus empregado, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma fábrica de pudim, certo? Pudim de leite condensado, uma delícia. E você teve muito sucesso nessa fábrica, ao ponto que você começou a exportar pudim para tudo quanto é lado do mundo, certo? E você tem hoje lá 1000 funcionários dessa fábrica de pudim. E aí um belo dia você acorda, te dá uma louca e você fala assim: quero dar uma ordem para os meus empregados a partir de hoje. Eu não quero mais que vocês coloquem açúcar no pudim. A partir de hoje vocês vão colocar sal. Sal. Bom, o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai falir, né? Porque um pudim salgado ninguém merece. Mas as pessoas vão cumprir a sua ordem, porque elas são seu empregado, não são seus amigos. Talvez se ali no meio daqueles tiver um amigo, ele vai chegar para você e vai falar assim: você tem certeza que você quer pôr sal no pudim? Eu quero, mas baseado no quê? Baseado no meu querer. Não. Eu não vou acatar a sua ordem porque eu sei que vai te trazer prejuízo. Mas você está me desobedecendo? Tô, porque eu sou seu amigo. Muito antes de ser seu funcionário, eu sou seu amigo. E se você quiser, você pode me mandar embora, mas eu não vou fazer isso porque vai te prejudicar. Entenderam a diferença? Jesus não acata as nossas ordens. Ele não é nosso empregado. Então, quando a gente pede algo, não é que ele fale assim: quem manda sou eu. Não. Quem sabe amar sou eu. Entende a diferença entre mandar e amar? Eu sei mais da sua vida do que você sabe. Porque quando você foi criado, eu já tinha 4 bilhões de anos. Eu já tinha 5 bilhões de anos. Eu sou seu irmão mais velho. Eu te peguei no colo. Eu troquei sua fralda. Entende? Esse é Jesus. E isso talvez seja uma das coisas, meus irmãos, que mais nos liberta nessa vida. Quando a gente para de pedir, assim: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero esse. E fala assim: Senhor, eu quero muito dar certo nesse emprego, por exemplo. Mas eu quero, sobretudo, que essa minha vontade seja convergente com a vontade de Jesus. Porque eu sei que Ele sabe o melhor para mim. Senhor, eu quero muito vencer essa enfermidade, essa doença. Quero muito que essa pessoa se cure. Mas eu quero, sobretudo, que prevaleça a Tua vontade. Porque por mais que eu não entenda nesse instante, se for diferente da minha, eu sei que a Tua vontade, em termos de amor, é maior que a minha. Então, se for para prevalecer a sua vontade, me dá forças. Me dá forças para lidar com a perda. Me dá forças para lidar com uma demissão. Me dá forças para lidar com um luto. Mas me dá, sobretudo, força, Jesus, para que eu jamais pense que a minha vontade é superior à tua, em termos do que vai me proporcionar crescimento. Aí você compartilhou o jugo. Aí você não se perde mais nessa vida. Você tem direcionamento. Você aprendeu a plantar. Você aprendeu a arar. Você aprendeu a cuidar.
E aí não há mais o que temer. Entende? Porque você não mais esquece que repartindo aquele jugo da vida, da dificuldade, tá Jesus. Tá Jesus. E ele é o irmão mais velho. É o boi mais experiente, né? Se a gente for trazer para a alegoria aqui do jugo. Então, é por essa razão que o Nazareno não solucionará nossos problemas, mas nem por isso permanecerá indiferente quando sofremos, pois ele prometeu nos dar descanso quando estivéssemos cansados e sobrecarregados. Descansar é tirar o cansaço. No caso, o cansaço espiritual, o desânimo, a falta de coragem para prosseguir na luta com a energia necessária para superar a adversidade. Olha que frase. Descansar é tirar o cansaço. Ah, Eduardo, que frase boba. Claro que descansar é tirar o cansaço. Você já tirou férias 15 dias e quando voltou parecia que você estava mais cansado? Já aconteceu isso com você? Não aconteceu? De no final de semana você voltar na segunda-feira mais cansado do que você estava na sexta? É porque ali você repousou o corpo, mas a mente não. Ali você repousou a matéria, mas o espírito permaneceu em atividade, alguma atividade que minava a tua energia. Isso acontece demais, porque você não descansou em Deus. Você não teve o sono dos justos, que são aqueles que estão com a consciência tranquila de que estão seguindo o caminho que tem que ser seguido. E se de repente a coisa não sai como eu quero, não é porque os meus planos não estão dando certo, é porque os de Deus estão dando. E os deles são sempre maiores que o meu. Entende? Eu estou fazendo estágio esse ano no Hospital do Câncer, né? E aí, uma das supervisoras lá da gente falou assim, que uma das pessoas lá, já saiu de lá, já está há um tempo, estava em cuidados paliativos, né? Para quem não sabe, cuidado paliativo, gente, é quando a pessoa não tem muito mais recurso para ser feito dentro da medicina, né? Ali os medicamentos já começaram a não fazer mais efeito, a doença começou a não responder aos medicamentos e suspende-se, então faz ali só um modo paliativo, né? Normalmente, na teoria, quando acontece isso, a pessoa tem uma expectativa de vida baixa, meses, né? Mas acontece que tem alguns casos que pessoas ficam em cuidado paliativos por 5 anos, por 6, por 8, por 10 anos. Como, Eduardo? Como? Como se fica em cuidado paliativo por 10 anos? A pessoa que fica em cuidado paliativo por 10 anos, ela não tem a saúde física, mas ela tem a energia do espírito. Ela ama viver. E mais do que amar viver, eu tenho certeza que ela tem um sentido de viver. Ela tem um sentido de permanecer por aqui. E esse sentido converge com o sentido divino. Conversa com quem está compartilhando o jugo com ela. É o mesmo de Jesus. E aí é onde não se cansa. E aí é onde a energia revitaliza e cura até célula que era adoecida. E a gente sabe muito pouco da medicina ainda. Muito pouco. Agora que a ciência está começando a dar o braço a torcer para a questão da espiritualidade. E eu não estou falando do espiritismo, não. Da espiritualidade, né? Agora que a ciência realmente está falando, realmente tem evidências de que 60% das pessoas que estão em tratamento de câncer, se elas têm fé, elas conseguem obter a cura mais fácil do que as que não têm. Isso é dado estatístico. Entende? Então, é isso. É porque quando a gente compartilha o jugo com Jesus, não é que a gente não vai enfrentar dificuldades. É porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu não tenho medo de me perder. É suave. É leve. Então,
sabiamente, Jesus promete a nós exatamente a renovação de nossas forças, até que cheguemos à vitória sobre a dor. No entanto, para que possamos ser aliviados, precisamos ir a Ele. Olha o convite. Vinde a mim. Ir até Jesus é procurá-lo sem receio, através da prece. Falar das nossas dores, pedir-lhe ajuda. Vocês lembram que na semana passada eu falei para vocês, naquela live que a gente fez junto com a Mayra, sobre a importância de uma comunhão sincera com Jesus, de uma prece sincera, não decorada, de uma prece de criança, onde realmente se pensa no que se está falando. Porque, sinceramente, pensando por mim, eu acho que se eu já fiz, 1 milhão de Pai Nossos na minha vida, talvez 10% desses eu fiz de fato pensando no que eu estava falando. Sabe quando você pensa assim, Pai Nosso, que estás no céu. Oh meu Deus, o Senhor está lá no céu. Significa que o Senhor está me vendo de um outro prisma. Santificado seja o teu nome. Seja santo sim, Senhor, o teu nome. Porque Ele é santo para mim. Seja feita a tua vontade. Sabe quando a gente vive a prece? Eu estou falando por mim. Poucas vezes eu consegui fazer isso com a oração do Pai Nosso. Mas quando eu me coloco como uma criança e eu olho para Jesus e falo assim, meu irmão mais velho, hoje eu vim aqui te dizer que eu quero me livrar dessa mágoa que eu estou vivendo. Porque está me fazendo mal. Que eu quero me livrar dessa ansiedade. Porque de repente eu sentei no trono do nosso Pai e eu estou achando que eu que coordeno as coisas. Me ajuda, Jesus. O Senhor já trilhou isso que eu estou trilhando, então eu só te peço para me inspirar o melhor. Essas preces são aquelas que chegam, não sei, que arrombam as portas do coração do céu. Do coração de Jesus, que arrombam as portas do céu, melhor dizendo. E é por isso que Chico brincava, e falava que a oração de uma mãe para um filho arromba as portas do céu. Porque de fato é uma conexão, é uma comunhão. E é essa a prece que eu gostaria de sugerir que você começasse a fazer. Se você já faz, que bom, meu irmão. Mas se você não faz, experimenta. Experimenta reservar um cantinho para você. Experimenta deitar debaixo de uma árvore, olhar para o céu, se conectar. Eu tenho certeza que você, nesse instante, vai se recordar de quem está compartilhando o jugo com você. E é importante que a gente faça isso logo na primeira hora do dia. Porque se a gente vai percorrer ali a estrada ao longo do dia, e a gente vai vestir o jugo logo pela manhã, já trata de colocar em Jesus também, Ir a Jesus é procurá-lo sem receio, através da prece. Falar de nossas dores, pedir-lhe ajuda, e é também ouvir o que Ele tem a nos dizer. E Ele dirá a nós o que nos vem ensinando há mais de 2000 anos. Então agora feche teus olhos. Jesus vai falar com você nessa prece. Ele vai te dizer o que vem dizendo há mais de 2000 anos. Coragem, meu amigo. Tenha bom ânimo. Você sabe que eu também sofri na terra, mas venci todas as batalhas. E tal se deu para mostrar que você também pode fazer o que eu fiz. Você nunca se arrependerá de ter perseverado na luta, mas derramará muitas lágrimas se desistir da vida, se desistir dos seus sonhos. Tolere um pouco mais as pessoas à sua volta, perdoe-as. Assim, a luta ficará mais amena. Aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. Seja benevolente com seu adversário. Levante-se e ande. A sua fé
é capaz de curá-lo. O Pai que cuida tão bem das aves do céu também cuidará de você com mais amor e carinho. Espere em Deus. Confie um pouco mais em você. Ame quem cruzar seu caminho, trabalhando pelo progresso de todos, e assim você triunfará sobre as adversidades. E fique sabendo que na luta eu estarei ao teu lado, renovando tuas forças e compartilhando o teu jugo. E é isso, meus irmãos. Essa é a lição de hoje do nosso amigo Jesus. E eu espero do fundo da minha alma que, se você porventura tenha se esquecido de quem caminha do teu lado, de quem compartilha o jugo ao teu lado, que você tenha a humildade, assim como eu, de convidá-lo novamente a estar com você, a te guiar, a deixar a tua vida mais leve, apesar das pedras do caminho, das dificuldades. Então, compartilha teu jugo, porque ele se tornará leve e o fardo suave. É isso, meus irmãozinhos. Quero agradecer uma vez mais pela presença de todos aqui. Peço perdão pela falha da internet no começo da live, né? Mas graças a Deus deu certo aqui. Vamos encerrar com uma canção para que a gente encontre essa conexão. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Deixa eu apagar a luzinha. Então, feche teus olhos. Não vai embora ainda não. Porque a música é como um passe. É como uma bênção divina, mexendo com a tua alma, cuidando do teu ser. É um cuidado, é um sopro. Se abra durante a música, deite aí onde você está, feche teus olhos, senta numa posição mais confortável possível e permita ser tocado, como se Jesus fosse o médico que nesse instante te diagnostica e te cura, limpando teu pensamento, reiniciando as tuas ideias. Obrigado, Senhor. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Isso aí, meus queridos. Um beijo no seu coração. Até semana que vem
com muita conexão e muita caminhada com Jesus. Sigamos em frente, compartilhando esse jugo que é bendito e suave. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.